Bom dia a todos. Então, quero agradecer aqui a presença de todos. Vamos à abertura, então, à audiência pública. Audiência pública com a finalidade de receber o Poder Executivo para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017, setembro a dezembro. Então, vamos compor a mesa aqui. Eu quero chamar o nosso assessor técnico, o Ricardo, daqui do Legislativo, e o nosso secretário, Jean-Pierre, também para compor a mesa. Desde já agradeço a nossa equipe da TV. Bom, hoje, então, a primeira audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças do nosso Poder Legislativo, da qual eu sou a presidente, vereadora Cida Brizola, tenho o vice-presidente, doutor Ovídio Maier, mais 3 componentes, o vereador Marion, o vereador Adele e o vereador Juba Juliano. Então, vamos dar início, então, à leitura do edital, para que se possa, então, ter a nossa apresentação. O edital, então, de audiência pública, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017, a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, às 9 horas, no plenarinho da Câmara. Vereador Alexandre Vargas, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, 16 de fevereiro de 2018. O embasamento legal para que haja essa audiência pública é a lei, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9º. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, por isso, nós estamos aqui hoje para que haja, então, a apresentação do período referente a final de 2017. Vamos chamar, então, já quem é que vai apresentar? A Grace? Então, Grace Estraza Bosco, então, contadora da Prefeitura, para fazer para nós a apresentação. O senhor já sabe depois, né? Já ensinei isso aí. Bom dia, então, a todos. A gente, então, está aqui para apresentar o terceiro quadrimestre de 2017, o resultado primário, em que são comparadas as receitas primárias com as despesas primárias, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e revisada pela Lei Orçamentária Anual. Até o quadrimestre, a gente teve uma receita primária, então, de 602 milhões. Em comparação com as despesas liquidadas, 597 milhões até o final de 2017. Então, a gente teve um resultado primário positivo de 4.415.604,58. Então, as receitas foram superiores às despesas
Embora a gente tenha uma meta prevista inicialmente de ter um resultado primário negativo em 4 milhões, a gente conseguiu atingir um resultado positivo em 4.415.000. Então, em relação ao resultado primário, o que a gente tem para apresentar é isso. As receitas foram superiores às despesas, e então a gente conseguiu atingir a meta prevista e conseguimos superar o resultado. O resultado nominal, a gente tem que é um comparativo da dívida entre um período e outro. Inicialmente, então, se compara o resultado apurado em 31 de dezembro de 2017 com o que a gente tinha em 31 de dezembro de 2016. A gente tinha até 31 de dezembro de 2016 uma dívida negativa, que é onde a gente tinha disponibilidades no montante de 189 milhões, que eram apuradas em relação ao dinheiro em caixa, créditos a receber, créditos tributários e créditos de convênios a receber. E então a gente atingia um montante de 189 milhões. A gente tinha, sobe só um pouquinho, faz favor, a dívida entre 115 milhões, que eram os valores de dívida de longo prazo, de contratos de operações de crédito e precatórios, que é basicamente o que compõe a nossa dívida. Então, a nossa situação até 31 de dezembro, conforme a interpretação que a gente tinha, era uma dívida negativa em 73 milhões. O que aconteceu para 2017 foi que a nossa situação mudou significativamente. A nossa dívida, pode subir um pouquinho, de 115 milhões, ela aumentou para 141 milhões. E a disponibilidade de 189 diminuiu para 78. Aqui houve dois fatores que afetaram essa demonstração, que foi, em relação ao montante da dívida, como a gente tem que atender legislação federal também, a gente preenche um informativo da Secretaria do Tesouro Nacional, que se chama SICONF. Para preencher esse demonstrativo, a gente tem que colocar o montante da dívida, o contrato inteiro. Na contabilidade, a gente tinha dívida no curto prazo, dívida no longo prazo. Então, a dívida era somente a dívida de longo prazo, a consolidada. Quando a gente teve que preencher o SICONF, a gente teve que incluir o curto prazo também. Então, as nossas dívidas cresceram, pegou o valor total do contrato previsto para pagar até o término do exercício e nos exercícios subsequentes. Então, isso que mudou. E os precatórios também, a gente tem um montante bem alto no curto prazo e no longo prazo. Como até 31 de dezembro de 2016 se separavam esses valores, a nossa dívida era um pouco menor, de 115. Para 2017, então, a gente teve que incluir toda a parte de curto prazo, então, alterou a nossa dívida para 141 milhões. Em relação às disponibilidades, também houve mudança de cálculo entre o que foi previsto lá na LDO e o que realmente se efetivou no exercício. O Tribunal de Contas, então, até o fim de 2016, entendia como deduções, compondo a disponibilidade de caixa, o montante de créditos a receber, de convênios e créditos tributários. Para este exercício, ele não considerou mais isso como disponibilidade. Então, a nossa dívida a nossa disponibilidade, eu tenho um cálculo aqui, que se fosse mantido o entendimento anterior de créditos a receber e créditos tributários, nós teríamos uma disponibilidade de 204 milhões.
Então, o que afetou significativamente, porque eu passei a ter somente 78 milhões de disponibilidade. Então, aí a gente vai comparar com o resultado final. Nós passamos uma situação, então, que a gente tinha uma dívida negativa de 73 milhões e passamos a ter uma dívida realmente de 63 milhões de reais. E a gente, quando compara com a meta, que a nossa meta inicial, então, era diminuir o endividamento em 3 milhões, nossa situação mudou para um endividamento de 137 milhões, se for comparar com o exercício anterior. Então, aqui a gente vem se apresentar, vem demonstrar e vem avaliar o que aconteceu. Nessa avaliação, essa mudança significativa, então, se teve como causa essas duas situações: a mudança do entendimento em relação aos créditos do Tribunal de Contas e a mudança em relação à dívida da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a gente teve que se adequar e a situação, então, a ser apresentada é essa. Tá? Então, a gente se coloca à disposição. Quem quiser esclarecimentos, a gente está disponível para atender. E é isso, então, que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer, então, a contadora do Executivo, a senhora Grace Strazabosco, pela bela apresentação. E gostaria de saber se alguém quer se manifestar a respeito disso, alguma dúvida? O secretário, gostaria de... Não? Acho que da minha parte isso é bem técnico. Né? Ricardo? Eu tenho uma pergunta. Você aqui mesmo. Pode ser. Não, o que eu quero perguntar ficou bem, digamos assim, bem apresentado em relação assim o que foi projetado, planejado pela prefeitura, pelos técnicos, não fosse essas alterações, né, que ocorreram, principalmente em relação aos sistemas da Secretaria do Tesouro Nacional e também em relação à instrução normativa do Tribunal de Contas, né? Conforme foi demonstrado, como a gente define na contabilidade, posso até fazer uma analogia com o princípio da prudência, né? Porque agora nós temos uma realidade bem diferente do que foi planejado, né? Então, até para trabalhar em cima desses dados, digamos que seja mais dentro da realidade, né? E como foi citado o princípio da prudência, exatamente porque, digamos assim, até para se buscar o maior equilíbrio das contas públicas, eu entendo que, com os números que foram apresentados, pode-se trabalhar da melhor forma, né? Com mais... buscando o equilíbrio das contas públicas. Eu gostaria só de fazer duas perguntas, numa só. Primeiro, em relação ao resultado primário, né? Eu gostaria que o secretário, a técnica, né, a colega Grace, colocasse, porque a meta foi, digamos assim, ela ficou em torno de 100% negativa em relação, que por um lado tem o seu lado positivo, né? A meta de resultado primário, porque eu gostaria de que se fosse comentado o porquê da meta, né, estipulada. E aí eu já não estou respondendo, mas creio que foi em cima do princípio da prudência também, porque ela, digamos assim, o resultado superou em 110, se não me engano, por cento negativo,
a questão em relação à meta de resultado primário, né? E que eu considero também, como já foi colocado. E, em segundo lugar, o secretário, ou também a técnica, em relação ao endividamento, né? Uma posição em relação aos contratos que temos, né? Que é muito importante, eu acho, esclarecer para o município, o que tem, o Cadena, né? Entre outros, né? Eu não sei como está a questão dos nossos contratos, não sei, PAC ou alguma coisa, só para colocar melhor, né? É isso. Bom, cumprimentando a todos, só para responder, foram feitas várias ações no município que nós procuramos economizar e fazer um gasto público de qualidade e reduzindo os desperdícios, né? É interessante dizer que o município chegou ao final com uma certa sobra, mas tivemos que reduzir várias dotações das secretarias, né? Isso se reflete no serviço que às vezes a secretaria não consegue prestar a contento junto à comunidade, mas eu ressalto que Santa Maria, entre os 5.527 municípios do país, se eu não me engano, nós temos um quadro que 80% desses municípios passam por dificuldades. Nós estamos pagando funcionários em dia e fornecedores em dia, mas é um quadro que se nós não adotarmos nenhuma medida esse ano ou no ano seguinte de reativação ou de digamos assim, de incremento forte nas receitas, nós vamos estar dentro dos 80%, podem ter certeza. Eu trouxe alguns dados aqui, né? A nossa receita corrente líquida em 2017, ela cresceu 0,49% em percentuais reais. E a nossa folha cresceu 6,23%. 26%, 13 vezes mais que a receita. O que isso acontece? Quando o nosso teto de receitas ele fica quase estático e a nossa despesa com o pessoal ela vai subindo a uma taxa que não seja maior que isso, ocorre uma compressão das despesas justamente para tapar buraco, para oferecer serviços à população. O recurso que sobra no município, ele acaba sendo menor a cada ano. Só o nosso orçamento desse ano, o do ano passado foi de 690 milhões, o desse ano 700 milhões. Se nós fizermos uma análise que se nós colocarmos só o IPCA em cima dos 690, nós iríamos a 730, 735 milhões. Então, o nosso próprio orçamento, ele já é um retrato de uma política de equilíbrio fiscal. O nosso país ele vem, desde 2014, em sucessivas crises na economia, e isso vai se refletindo tanto na arrecadação do município, como também nos repasses que nós recebemos da União. Então, é interessante que os senhores vereadores, que essa casa esteja atenta, porque é quase que se não ocorrer um fato novo dentro das receitas do município, e eu estou me referindo à planta de valores, né, que nós conseguimos concluir no ano passado, os nossos serviços à comunidade, cada vez eles vão estar com recursos cada vez mais escassos, até que podemos chegar a um ponto de atrasar fornecedores, né, e atrasar o próprio funcionalismo. Então, isso é um quadro de deterioração que, se nós projetarmos, se não houver nenhum fato novo de incremento nas receitas, Santa Maria vai se enquadrar nos 80% do restante dos municípios. A segunda pergunta, ela
a metodologia de cálculo, ela mudou. Então, o que não era dívida passou a ser dívida. Então, a nossa dívida cresceu bastante. E o que era receita antes deixou de ser receita. Então, a nossa receita também diminuiu. Os nossos créditos. Então, a razão desse valor é que essa mudança na metodologia nos tirou o critério de comparação, né, em relação ao que foi planejado. Então, acredito que tenho outros dados aqui, né, se os presentes quiserem saber algum detalhe mais, estou à disposição também. Muito obrigado. Obrigada pela explanação, sempre clareando bem, né, para a gente, do nosso secretário de Finanças. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, então, eu quero agradecer, então, ao nosso secretário de Finanças, secretário Jean-Pierre, a equipe, né, que veio do Executivo, a Marilda Manfio, né, que é a contadora geral do município, e que bom que nós temos a equipe chefe aqui conosco, e a Grace pela bela explanação. A equipe da TV, e do vereador Juba, que se encontra aí, a nossa assessora Aline, e aos demais presentes. Então, dou por encerrada essa audiência pública, agradeço a presença de todos, e um bom dia para todos.